Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você que está aqui conosco mais uma vez, ou pela primeira vez, que Deus possa te abençoar nesta tarde, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui neste sábado, 19 de novembro de 2022. Eu quero pedir a Deus, eu quero orar ao Senhor, eu quero clamar ao Senhor juntamente com você. Daqui a pouquinho eu te convido para nós fazermos a oração intercessória, a oração da fé. Daqui a pouquinho estaremos unidos em oração, crendo na resposta, crendo que Deus está com as mãos estendidas sobre nós. Nós só estamos aqui porque nós cremos que temos um Deus que vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, um Deus que é presente em nossa vida. Muitas pessoas acham que Deus é ausente. Não. O nosso Deus, ele é um Pai bem presente na hora da angústia. Em todo momento, o seu Pai, o seu Deus, o nosso Deus, ele se faz presente conosco. Eu sempre digo aqui, a presença de Deus não é a ausência de adversidade. Nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos várias situações, homens de Deus, mulheres de Deus, que passaram por situações difíceis, mas sempre Deus dando a vitória. Assim também na minha e na sua vida, Deus já determinou a nossa vitória. A bênção de Deus já está sobre a nossa vida. Nós somos bem-aventurados, somos abençoados do Senhor. E nesta tarde, eu não sei o que você precisa. Não sei a sua dor, não sei o seu problema, se é familiar, se é espiritual, se é nas finanças, se é com os filhos, ou com o esposo, ou com a esposa, eu não sei. Não sei se é um problema no seu trabalho, eu não sei, mas Deus sabe. O Deus que te vê, o Deus que é sempre presente na sua vida, Ele sabe de tudo o que você está passando. E Ele quer o quê? Que nós clamamos. Ele quer que você clame. Ele quer que você converse, fale com Ele, clame a Ele, porque Ele quer te ajudar. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Isso é bíblico, porque quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, nós vemos aqui o Senhor Jesus incentivando os seus discípulos a orar. Incentivando os seus discípulos a buscar a face de Deus. E o próprio Cristo, sendo Filho de Deus, ele orava ao Pai. Ele clamava ao Pai, ele era subordinado ao Pai e orava. A gente sempre ora para alguém que é maior do que nós. E o próprio Cristo, sendo Deus, ele considerava o Pai como maior. Ele estava em obediência ao Pai. Assim, irmãos, o exemplo Cristo nos deixou. Ele sendo Senhor, ele sendo Deus, ele deixou toda a sua glória. Se fez homem e foi obediente ao propósito do Pai, que era a salvação da humanidade, propor uma salvação para os pecadores, que todos estavam destinados à morte eterna, sem Deus. Mas através de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós temos a oportunidade de nos aproximarmos a Deus, de sermos perdoados, de sermos restaurados a Deus. Que maravilha, né? Que coisa tão maravilhosa, tão gloriosa que Deus nos propõe. Então você, meu irmão, você, minha irmã, entrega tudo ao Senhor, confia nele, acredite no Deus que você serve, procure obedecer a Deus, faça de tudo para obedecer a Deus. A Bíblia nos fala que, até eu estava analisando, nós devemos ser morto e vivo no mesmo tempo. Somos mortos, precisamos agir como os mortos e vivos no mesmo tempo. Por quê? A Bíblia fala para nós mortificarmos as obras da carne. Nós devemos agir como mortos no que se diz ao pecado. Nós estamos mortos para o pecado, mas vivos. Agora é a vez de nós estarmos vivos para a justiça, vivos para Deus. Então nós somos mortos e vivos no mesmo tempo. Precisamos estar mortos para o pecado, porque quando estamos mortos para alguma ação, nós não praticamos. Precisamos estarmos mortos para a concupiscência, para a cobiça,
para o pecado, devemos agir como morto, né? E vivos para com Deus. Obedecer a Deus, ser pessoa de bem, semear coisas boas, deixar rastros, né, de bondade, rastros de felicidade, rastros de boas coisas. É isso, onde Jesus passava, a gente olhando para a vida de Cristo, onde ele passava, irmãos, ele deixava rastros de vida, de paz, de perdão, de alegria, de gozo, de promessas. Assim devemos ser nós, onde passarmos, irmãos. Devemos deixar coisas boas, devemos deixar saudades. Imagino quanta saudade Jesus deixou na casa ali de Jairo, que ele ressuscitou a filha dele. Quanta saudade Jesus deixou na casa de Lázaro, e ali de Maria e Marta, sua irmã, né? Zaqueu, que Jesus pousou na casa de Zaqueu. Imagina a saudade que ele deixou naquelas casas, na vida dessas pessoas, né? Quando lembravam de Jesus, só lembravam de coisas boas. Assim devemos ser nós, irmãos, neste mundo tribuloso, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que está cada dia mais em decadência. Mas nós não podemos acompanhar a decadência deste mundo. Nós precisamos estarmos plantados, estarmos frutificando na palavra de Deus. A nossa vida deve ser uma árvore frutífera, baseada na palavra de Deus. Devemos produzir bons frutos e deixar saudade na vida dos outros. Deixar lembranças boas. Como é bom, né, quando passa pessoas de Deus na nossa vida, que a gente lembra, nossa, aquela pessoa que passou na minha vida, que pessoa maravilhosa. Às vezes já até morreu, às vezes mudou para outro lugar, ou às vezes não vimos mais, mas nós traz sempre na nossa memória coisas boas. Assim devemos ser nós também, irmãos. Levar coisas boas, exalar o bom perfume de Cristo, que a nossa boca esteja pronta para responder com mansidão a fé que nós praticamos. Né? Devemos ter porque a fé não é cega, devemos ter razão. Nós devemos servir a Deus com razão, né? Com a nossa razão. É por isso que nós devemos apresentar, quando nós for apresentar o nosso culto, nós devemos apresentar em sacrifício vivo a Deus. Outrora eram os animaizinhos que eram mortos e faziam oferenda a Deus. Ofereciam aqueles animais a Deus como culto. Hoje não. Nós não somos animais, mas nós devemos apresentar a Deus em sacrifício vivo. Esse é o nosso culto racional. É com entendimento, é com razão. É com entendimento. Eu adoro a Deus porque eu reconheço quem Ele é. Eu sirvo a Deus porque eu sei que Ele é meu Salvador. Eu sirvo a Deus porque eu sei que as benéficas, tantas coisas boas que Ele tem feito para mim. Então é racional, é com razão. Né? Não existe a pessoa chegar diante de Deus, eu perdi a razão, não sei o que eu fiz, eu entrei em transe. Não. É um culto racional, com entendimento, né? Ligando a nossa razão ao espiritual e prestamos a Deus um culto com sabedoria, com entendimento, né? Com graça, com todo o nosso coração, reconhecendo que Ele é Senhor na nossa vida. E Deus vai nos abençoar. Olhando aqui para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Está aqui em Mateus capítulo 8. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Que maravilha, né? Jesus sempre presente na vida dos irmãos, na nossa vida, no momento da angústia. Por isso que o Salmo fala que o Senhor é bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aqui os discípulos estavam passando por uma situação adversa.
mas Jesus estava presente. Quando eles clamaram, despertaram, clamaram ali por Jesus, Jesus tinha solução. Jesus tinha salvação. Jesus tinha a orientação. Jesus tinha como tirar eles daquela dificuldade que eles estavam passando. Então você e eu que temos o Senhor no nosso barco da vida. Jesus está no nosso barco e ele não está dormindo. Aqui, nesta passagem, Jesus estava como homem, cansado, tinha evangelizado o dia todo, andado, caminhado o dia todo, estava exausto e ele dormia. Ele, como homem, cansava. Mas hoje ele está num corpo glorificado. Ele não tosqueneja, ele não cochila, ele não dorme. Ele sabe e ele está presente na nossa vida, como eu falei aqui no início. Jesus está nessa embarcação da sua vida. Você talvez pense que está jogado ao mar de um lado para o outro, o vento está te jogando para um lado, para o outro, mas Jesus está nesta sua embarcação, nesta sua vida. E Jesus quer te levar a porto seguro. Mas você precisa clamar, você precisa buscar o Senhor, você precisa estar ali clamando pelo auxílio do Senhor, como os discípulos. Jesus dormindo, eles acordaram e falou: Senhor, não importa que nós pereçamos. Aí Jesus levantou homens de pequena fé, de pouca fé. E ele foi lá, repreendeu e houve uma grande bonança. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, que nós aprendemos muito. Que precisamos, irmãos, estar em contato com Jesus em todo o tempo. Porque a qualquer momento ali eles estavam seguindo ali dentro daquele mar e de repente levantou uma tempestade. Quando eles estavam na beirada, não estava tudo calmo. Mas de repente levanta uma grande tempestade, um grande temporal. E assim acontece na nossa vida. Por isso que nós não podemos tentar ir com a nossa embarcação, estou falando uma linguagem figurada, tentar ir ao alto mar sem Jesus estar conosco. O mar é o mundo. O nosso destino é um porto seguro, que é o céu. Mas nós não chegamos lá sem Jesus estiver, sem que Jesus não esteja no nosso barco. Jesus precisa estar no barco da minha vida. Eu preciso colocar Jesus em todas as áreas da minha vida. Eu preciso colocar Jesus na minha embarcação, para mim vencer e chegar a porto seguro. Então nós, sem Jesus, nós não vamos a lugar nenhum. Vamos perecer como os discípulos estavam perecendo. Se Jesus não estivesse ali, eles tinham perecido, tinham naufragado. Poderia até ter morrido. Mas Jesus estava no barquinho deles. E Jesus está no meu barco. Jesus está no seu barco. É só clamar. É só suplicar. É só pedir. É só clamar com fé que ele vai vir e vai te socorrer. Amém? Deus abençoe a todos. Ótimo sábado. Que o seu sábado seja abençoado. Tarde e noite desse sábado. Vocês possam ter um final de semana abençoado na presença do Senhor. Está aqui o caderno de oração. Você tem toda a liberdade para estar enviando os seus pedidos à nossa irmã Débora Pimentel. Ela vai estar anotando os seus pedidos no caderno. E eu tenho a obrigação, um compromisso com Deus de orar por você. Saiba de uma coisa, a sua vida está coberta de oração. Você que tem deixado os seus pedidos, temos orado por você. Você talvez está aí na luta, na peleja, e nós estamos aqui, orando, pelejando junto com você. Porque a sua vitória é a minha vitória. A sua luta é a minha luta também. Eu me preocupo, com a luta, com os problemas que os nossos irmãos passam. Mas quando chega o testemunho, como o meu coração se alegra. Como eu fico feliz em ver os irmãos sendo abençoados através dessa programação. Uma programação simples, mas sincera. Deus conhece o nosso coração. Eu faço com sinceridade. Eu dou o meu melhor aqui. Eu dou o meu melhor. Meu melhor é isso. É esse. Mas Deus sabe da nossa sinceridade. Por isso que Deus tem nos honrado. Temos recebido muitos testemunhos de pessoas que foram abençoadas e estão sendo abençoadas. Porque Deus olha a nossa sinceridade. Deus não está preocupado com aparência. Lógico, nós temos que dar o melhor para Deus em tudo. Mas tem pessoas que preocupam mais com o que os outros vão pensar delas do que Deus está pensando.
A minha preocupação é o que Deus está pensando, o que Deus está falando de mim. Oh, maravilha! Essa deve ser a minha e a sua preocupação, o que Deus fala de você, o que o Senhor Jesus está falando de você. Isso que é importante na nossa vida. Faça as coisas de Deus com sinceridade. Busque a Deus com sinceridade. E Ele vai te responder. Aleluia. Ele tem prazer de nos atender, de nos responder. E Deus quer o seu bem. Deus quer ver você curado. Deus quer ver você abençoado, próspero. Porque Ele tem prazer em nos abençoar. Mas muitas das vezes, como eu já disse aqui, em gravações anteriores, muitas das vezes não estamos preparados. Até pedimos, mas muitas das vezes não estamos preparados para a bênção do Senhor. E quando não estamos preparados para as bênçãos, a bênção vira maldição na nossa vida. Lembra de Saul? Ele ali, quando Deus chamou ele, escolheu ele para ser o rei de Israel, ele foi o primeiro rei. No final da carreira dele, no meio já da jornada dele, Deus já não queria ele como rei mais. Porque ele não estava preparado, porque ele se ensoberbeceu, começou a desobedecer a Deus, ele estava muito mais preocupado como ele estava diante dos anciões de Israel do que com Deus, ao contrário de Davi. Davi, a preocupação dele era estar bem diante de Deus. Ele pecou, falhou, errou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele temia a Deus. Ele não era perfeito, errou muito, foi um mau pai, um mau exemplo de pai. Não foi um bom exemplo de pai. Pode ver que teve muito problema dentro da família. Mas ele era um homem que, apesar de todas as falhas, ele temia a Deus. Ele não fugia das responsabilidades de Deus. Ele confessava os seus pecados. E a preocupação dele era como a vida dele estava com Deus. Por isso, no Salmo 51, ele pôde falar um dos versículos lindos. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele queria dizer, Senhor, pode tirar o meu reinado, pode tirar a minha família, pode tirar a minha fama, pode tirar até a minha vida, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele tinha uma grande preocupação com a sua intimidade com Deus, com o seu relacionamento com Deus. Será eu e você estamos preocupados com o nosso relacionamento com o Senhor? É uma das coisas primordial para a vida do cristão. É um relacionamento íntimo com o seu Criador. Amém? Vamos orar nesta tarde, pedir as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui nesta tarde deste sábado, Pai, 19 de novembro de 2022. Quero agradecer o Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça. Por isso estamos aqui mais uma vez. Eu apresento todos os pedidos de oração, Pai, que estão aqui nesse caderno de oração. Visita estas pessoas. Visita esses nomes que foram escritos aqui. Visita esses pedidos que foram expressos aqui neste caderno, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, visita todos, Pai. Entra com a providência, faz o milagre, porque para o Senhor nada é impossível. Deus, nesta tarde, pessoas que estão nos assistindo, orando conosco, eu quero pedir a tua bênção, Pai, sobre a vida de todos que estão nos acompanhando. Pai, talvez tem pessoas que estão passando por situações difíceis, Pai. Pode ser uma doença, um problema familiar, espiritual, pode ser um problema financeiro, na saúde, eu não sei. Mas o Senhor tem poder. O Senhor conhece o deitar e o levantar de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, visita eles. Visita os nossos ouvintes. Visita os nossos irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal de oração. Visita este lar, Pai, onde essa oração está chegando. Visita os filhos, netos, esposa, tios ou sobrinhos, toda a família, Pai. Onde essa oração chegar, que as pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor, Pai. Repreenda toda a enfermidade do corpo, da alma, do espírito.
Tira toda angústia, tristeza. Essa pessoa que está nos assistindo, que não tem paz, meu Pai. Senhor, coloca paz neste coração. Tira esta tormenta, Pai. Tira esta agonia, essa aflição desse coração. Essa pessoa que está aflita neste dia, nesta tarde e noite deste sábado, Pai. No nome do Senhor Jesus, se o Senhor está presente conosco, aqui comigo e ali com esta pessoa, onde ela estiver, meu Deus, ministra a paz. Tira esta aflição, tira esta angústia, tira esta tristeza desse coração. Tira esse peso do, meu Pai, do ombro, das costas dessa pessoa que está sentindo um peso. Meu Pai, está oprimida, está angustiada, até mesmo pensando em abandonar o barco, abandonar tudo, Pai. Meu Deus, visita essas pessoas. Meu Deus, toca, Senhor. Toca do alto da cabeça às plantas dos pés. Ministra a paz, a cura. Ah, Senhor, que este coração aflito possa acalmar nesta tarde como a fúria do mar acalmou quando o Senhor ordenou. Senhor, ordena a calmaria na vida desta pessoa. Ordena, Senhor Jesus, a paz, a alegria, a comunhão com os irmãos, com a família. Este lar, Senhor, que não tem paz, não tem comunhão, não tem diálogo. Esse lar, Pai, que muitas das vezes é um para cada canto, um para cada lado, Deus. Não tem nem comunicação. Deus, trabalha no meio desta família. Senhor, traga a harmonia para dentro desta casa. Traga a paz. Traga, Senhor, meu Pai, a comunhão dentro deste lar. Que toda contenda, todo espírito de briga, de contenda, seja repreendida em nome de Jesus. Visita as famílias, Pai. Cura a alma, cura o espírito, cura o físico, cura as emoções. Oh, Senhor, em nome de Jesus eu lhe suplico. Pai querido, Pai santo que estás nos céus, visita a vida profissional, a vida financeira dos nossos ouvintes, aqueles que têm enviado as suas contribuições. Meu Pai, só o Senhor para retribuir na vida dessas pessoas. Meu Pai, abençoa todos que têm contribuído para que esta obra continue. Meu Deus, que a mão do Senhor esteja sobre a vida desses ouvintes, dessas pessoas que têm contribuído. Que o Senhor possa, Senhor, ministrar as bênçãos, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas. Aquelas que não têm condições, que o Senhor dê condições. Que o Senhor abençoe também todos que estão endividados, desempregados, ô Senhor, passando a apertar na vida financeira, que teve o benefício cortado, está aguardando algum benefício, aposentadoria, aguardando alguma causa na justiça. Deus entra, Pai, nessas causas. Pessoas que estão, meu Deus, mexendo com papelada de algum imóvel, Deus. Tira todo embaraço. Meu Deus, dá vitória para a tua filha, para o teu filho. Pessoas que estão mexendo com papelada, com documentação. Tira todo impedimento, Pai. Abençoa o teu povo. Ô Senhor, dá paz. Visita aqueles que estão hospitalizados. Ministra a cura, Pai. Pessoas que estão com dor nesta tarde. E eu repreendo toda dor. No nome de Jesus, vai embora. Toda dor do alto da cabeça, as plantas dos pés, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Deus, nesta tarde, ministra a tua bênção, ministra o milagre, ministra a cura, ministra a libertação nesta tarde, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus, toma posse do teu milagre, receba a paz, receba a cura, receba o toque do Senhor aí, aonde você estiver. Que o Senhor Deus te abençoe, você e a sua casa, você e a sua família. Que vocês possam ter uma ótima tarde e noite de sábado, um ótimo domingo e um ótimo final de semana em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu quero colocar um testemunho para edificação da nossa fé e se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas em mais uma edição da Oração da Madrugada. Deus abençoa, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Irmã Débora, eu gostaria de dar um testemunho. Quinta-feira,
aqui para nós teve um temporal muito forte mesmo. Vento muito forte, raios e trovões, sabe? Um grande temporal. E o meu neto e a esposa dele, a mãe da esposa dele, um bebê, estavam indo por uma rua aqui de Campo Grande, e aí eles estavam indo, assim, aquela chuva muito forte, dele, e continuou andando. E aí parou mais para frente, assim, mas estourou a frente do carro, ela envergou para dentro, para baixo, assim, para dentro, a frente do carro, capô, as peças lá dentro, o motor. Pensa no estrago que fez, só na frente. E quem vê assim o jeito que ficou, não entende o que foi que aconteceu. E até onde a gente sabe, foi a tampa de um bueiro que levantou com a força da chuva, né? E acertou o carro embaixo, assim, com tanta força que ele, assim. E Deus deu um livramento muito grande para minha família, para eles que estavam dentro do carro. E eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu sei que através das orações, a cobertura de oração que nós temos, né, do presbítero Eurípides, da senhora, eu sei que está envolvida, um envolvimento muito grande de cobertura, de oração, que ajuda a gente, tá sempre colocando a nossa família aos pés do Senhor. Então por ter um Deus tão maravilhoso, tão presente na nossa vida, e quero agradecer muito a vocês, a senhora, o presbítero Eurípides, as meninas, pessoas que estão na nossa vida, nos dando cobertura de oração. E Deus nos dá o livramento na hora que a gente menos espera. Está Ele com a mão segurando a gente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que possa multiplicar grandemente, poderosamente, bênção sem medida na vida de vocês. Um beijo no coração. Deus abençoe muito.